Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por ela. O texto que nós vamos ler hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, somente os versículos 1 e o 2. E lemos assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. É Paulo encerrando a sua pequena carta que ele escreveu para a sua igreja ali em Tessalônica, e mesmo Paulo já sendo um grande instrumento na mão do Senhor, sendo usado por Deus, invadindo territórios do inimigo, ganhando almas para Cristo, ele encontrou aqui um grupo de irmãos, uma comunidade, irmãos que sinceramente receberam o Evangelho e também receberam Paulo, porque às vezes as pessoas recebem o Evangelho, mas descartam aquele que levou o Evangelho até eles, né? É como lavou as mãos. E Paulo encontrou nessa comunidade irmãos que abraçaram o Evangelho e tinham essa consideração por Paulo, tinha esse amor, esse cuidado. Gente, que coisa maravilhosa a gente poder contar com as pessoas, a gente poder falar para o irmão, ore por mim. Ou que coisa maravilhosa o irmão poder chegar até nós e falar assim, ore por mim, porque assim, é uma confiança, e principalmente quando a gente pode falar a nossa necessidade, o motivo daquele pedido de oração, é muito maravilhoso. Isto é 100% cristão. E Paulo achou nesses irmãos essa essa confiança, esse amor. E ele diz, finalmente, irmãos, porque ele já está encerrando depois da, das instruções que ele deu, ele diz, ore por nós para que a palavra do Senhor se propague. Paulo, ele não pediu oração para que, pela saúde dele, ele não pediu oração por nada pessoal, mas a preocupação de Paulo para que o evangelho, né, não fosse retido, não ficasse preso em lugar nenhum, mas que se espalhasse grandemente, ele fala, ore. Desculpa, me engasguei com a saliva. Paulo entendia que não era o esforço dele, somente o esforço dele humano, de ir para um lado, de um lado para o outro, de se dispor, de orar, de servir ao Senhor com inteireza de coração. Ele entendia que não era só isso que bastava. Ele precisava de ação divina, porque quando nós nos propomos, irmãos, a pregar o evangelho, nós precisamos da ação divina, porque a gente está invadindo territórios inimigos, a gente está buscando tirar almas que estão em poder de Satanás. Então Paulo ele não confiou na força dele, na capacidade dele, na teologia dele, no conhecimento dele, e ele pede para aqueles irmãos, aquela comunidade que ele era líder deles, né? E ele diz assim: eu preciso de vocês. E muitas vezes o líder, ele se acha muito poderoso, ele acha que a oração mais poderosa é a oração dele, e às vezes ele acha que só um outro líder que pode orar por ele, como se a oração de um líder tivesse mais poder do que a oração dos subordinados. Em Cristo somos todos iguais. E ter uma congregação, ter uma igreja que ama o seu líder. Então, líderes, faça por onde a sua igreja te amar. Porque às vezes é tão cobrado da igreja a sua responsabilidade, orai pelos vossos pastores, mas muitas vezes os pastores não faz por onde, os líderes não faz por onde, que a igreja tem esse amor por ele, que a igreja tem esse carinho por ele. Quando Paulo vai instruir os pais de como criar os seus filhos,
né, e dos filhos, como que devem respeitar os seus pais, Paulo também diz para os pais: não irriteis vossos filhos. Eu creio que cabe muito bem a toda e qualquer liderança, porque os pais são liderança sobre seus filhos. Então, líderes, não irritem os seus liderados. Então, Paulo tinha ali, quando Paulo precisou, ele tinha aonde recorrer. E muitos líderes choramingam tanto, reclamam, às vezes usa até os púlpitos para jogar diretas e indiretas. A igreja tem que cuidar do seu pastor, tem que orar pelo seu pastor. Eu não estou dizendo ao contrário, mas isso não é imposto. É o próprio líder que tem uma convivência, é o próprio líder que provoca essa harmonia, esse cuidado. Eu, de vez em quando, eu estou repetindo, no começo da minha fé, eu tive a graça, eu tive o prazer de ter um pastor tão maravilhoso. E é o exemplo que eu fiquei, eu achei que todos, que eram, em todas as congregações era assim. A igreja cuidava dele, da esposa dele, eles já eram velhinhos. Eu não vou falar, ele já faleceu, não vou falar o nome dele porque eu não sei se eu posso, né? Mas ele era já um senhor, a esposa também, já eram bastante idosos. E a igreja cuidava, todo fim de ano a igreja trocava o, os móveis da casa dele, para a esposa dele ficar alegre, trocava o carro dele anualmente, porque como eles já eram idosos, a igreja tinha esse cuidado para que o carro dele não desse nenhum problema. Então ele passava um ano com o carro, no final do ano a igreja, não era com o dinheiro da igreja, não era com as ofertas, não. Eram os irmãos que se reuniam e faziam isso por ele. Ele plantou isso. Era um cuidado tão grande com aquele, e não era só com o pastor, era com o pastor e com a esposa dele. E Paulo, ele plantou isso também, embora Paulo tivesse muitos inimigos, a gente vê pelas cartas dele, né, que tinha muitos falsos profetas no meio do povo de Deus, que queriam denegrir a imagem de Paulo, que queriam destruir aquilo que Paulo construiu, os ensinamentos, mas também tinha um povo que Paulo podia contar com eles, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então, Paulo está dizendo assim: nem todos para quem eu vou pregar vão abraçar a fé. E existem homens maus, existem pessoas que querem até tirar a vida do outro simplesmente por causa do evangelho. E Paulo entendia isso. E ele não estava confiando na força do braço dele. Ele não estava confiando nas pernas dele para correr quando ele se deparasse com essas situações. Ele entendia duas coisas: que ele dependia do Senhor e que ele precisava da oração dos santos para ajudar, porque não é todo dia que um líder está com aquela disposição para orar, porque os ataques espirituais são muitos e vai ter dia que ele vai levantar e não vai ter força para orar. Mas quando tem toda uma comunidade, embora os irmãos da comunidade também vai ter esses dias, mas hoje um não está bem, mas o outro está bem. Então sempre vai ter alguém orando. A intercessão, irmãos, é um ato de amor, porque tem a intercessão e tem a intercessão. A intercessão, uma intercessão, é aquela intercessão que ora porque, por costume, apenas cita. Esta é uma intercessão, mas a intercessão é aquela intercessão que você ama. Aquela pessoa, às vezes pessoa que você nem conhece, aquela alma. Você ora com amor, você ora pelo seu líder com amor, porque ele plantou esse amor na comunidade. Então a comunidade ora com aquele amor, com aquele desejo que ele fique bem de verdade. Não porque todo mundo está orando, não porque não vou orar, senão vai ficar feio. Se eu não orar, vai ficar feio. Que o Senhor possa te instruir para que você, como Paulo, tenha essa colheita também. Que você, como líder, plante, que você possa colher isso também. Sempre vai ter aqueles que não não vai, onde essa semente não vai florescer, assim como Paulo diz, que tem homens maus e perversos, porque a fé não é de todos, mas que você possa encontrar
que você possa colher esse fruto, porque Paulo está colhendo um fruto. Ele teve essa liberdade de falar, ore por nós. Ele não precisou se impor. Vocês têm que orar por mim, porque eu sou o líder de vocês. Ele não apelou. Ele simplesmente lembrou os irmãos, ore por nós. Eu preciso de vocês nessa minha caminhada, para que o evangelho se propague. Paulo não pediu por ele. Líderes, não peça só por você, só pelo seu pessoal, mas que você tenha esse amor, esse cuidado também, que vocês tenham essa preocupação de que o evangelho seja propagado para e somente para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.